Olá, nós estamos hoje, agora nesse momento, abrindo uma entrevista com Maurício Buffon e Dari Fronza. Os dois são membros da Associação Brasileira de Produtores de Soja e representam, claro, o cenário do agro aqui no Tocantins. Estão pré-candidatos a deputado estadual, Dari Fronza, candidato a deputado federal, nosso amigo Maurício Buffon, que também já milita na política há algum tempo e é suplente de senador da senadora professora Dorinha. E hoje a gente bateu um papo, nós vamos falar sobre política, falar sobre os avanços do agro, falar sobre os desafios que o setor encontra no cenário nacional, claro, trazendo sempre aqui para o nosso querido Estadão do Tocantins. Vou começar com o Maurício, que vai falar um pouco sobre os desafios da produção agrícola no Tocantins e, claro, o que a política pode fazer para melhorar esse cenário, né, Maurício? Fica à vontade. Muito bom dia, amigos da Rádio ADFM. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho com os amigos e falar um pouco, né, sobre a produção de soja aqui no estado, a produção agro, né, na verdade, aqui no estado do Tocantins, que é, sem dúvida, né, nós temos dados para isso, que é o que movimenta a economia do estado. Muito importante, né? Nós temos uma atividade econômica forte para poder, sim, nós construir, né, ligando a política com a economia, construir o sistema de saúde, o sistema de educação, de segurança pública, enfim, você construir as políticas públicas do estado. E para isso, né, como todos sabem, precisa ter recursos, precisa ter dinheiro na mesa para poder construir. E o agronegócio do estado do Tocantins, e Araguaína não é diferente, né? É a economia principal do estado aqui e do estado do Tocantins, muito forte o agronegócio. É um prazer estar aqui em Araguaína, falando com os amigos, e nesse sentido que a gente entende e vem colocar um pouquinho da importância do agronegócio no estado, né? Sempre ligando que a produção agrícola precisa acontecer, né, respeitando as leis do meio ambiente, a questão ambiental muito importante, a gente está sempre colocando também a população a par, porque às vezes vem um questionamento que o agro destrói, que o agro não preserva, e não é bem isso, né? Os números do próprio governo federal, da Embrapa, hoje mostram que a preservação ela é muito forte no setor produtivo, é o setor que hoje é o que faz essa preservação. Então é um contexto de coisa aí, economia, preservação e realmente a geração de impostos, né, muito ligado a essa questão política para poder você ter os serviços públicos que precisa, né? A educação ela gera riqueza, mas ela precisa ter a base, e a base precisa de investimento. E da mesma forma o sistema de saúde, você precisa ter um sistema de saúde funcionando, né? O estado passa por um momento muito complicado aí em saúde, mas o investimento é importante. E para isso nós temos que ter uma agricultura forte. Falando especificamente, né, em produção de soja, né, nós aqui no estado temos 1.500.000, 1.600.000 hectares de lavoura de soja. Isso dá 5,5% do estado do Tocantins. Então, quando você olha do estado, você anda, às vezes as pessoas falam, o soja está destruindo todo o estado. Não é um setor da economia que tem 5,5% do poder das territórios, né, e é responsável por grande parte da economia do estado. E da mesma forma a pecuária, né, a pecuária ocupa aí na faixa de 12% do estado. Então, se você pegar as duas principais atividades econômicas, que é a pecuária e a agricultura, nós estamos ocupando aí em torno de 16% a 17% do território Tocantins. E isso é a base para nós ter um serviço de saúde, para nós ter educação, para nós ter segurança funcionando no estado. Essas atividades têm que estar bem. É nesse sentido que a gente, né, como hoje eu estou presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, a gente tem muitos dados, conhece muito dessa questão política, e a gente vê que precisa cada vez mais nós ter uma economia forte nesse setor para o sistema político também e as bases a base do Estado está funcionando forte, né, com recursos para poder ter essa base do Estado funcionando.
Então, a agricultura é isso, faz parte, né? Eu sempre falo que nós aqui no estado do Tocantins, e o Mato Piba em geral, né? Aqui o Tocantins não é diferente, faz parte dessa região. Nós temos uma riqueza que é solo e clima, que a gente precisa explorar. Nós não temos outra atividade econômica. Uma indústria de automóvel, muito difícil ela se instalar realmente aqui no estado, porque não é a aptidão do estado. A aptidão é nós termos o quê? Cada vez mais uma agricultura mais forte, confinamento de pecuária, uma agroindústria de cadeia da carne, uma agroindústria por exemplo, de suíno, de ave. Então, essas são as agroindústrias que vai trazer o desenvolvimento para esse setor, para o estado, e trazer geração de emprego, né, para a população em geral. E um dado importante que às vezes as pessoas também não conseguem, não têm, é que nós temos hoje em torno de 105 a 108 municípios do estado do Tocantins, hoje ele tem produção de soja. Você vê que ele é um estado que ele vai ter oportunidade, né, para todo mundo, né? Eu sempre falo, quem quer ter oportunidade no setor agrícola, é só querer participar. Nós vamos ter aqui, desde do Bico do Papagaio lá ao sul do estado, lá em Arraias, nós temos atividade agrícola no estado. Então, não é uma região concentrada só, o estado inteiro tem agricultura. Então, ocupando uma pequena parte do território do Tocantins, mas em vários municípios, ele traz esse desenvolvimento regional para as cidades. É só nós olharmos e ver, por exemplo, todos os índices de IDHs, aonde que o índice de desenvolvimento humano está melhor na situação do país, é porque tem agricultura naquele município. Quando você vai para um município que está com baixo IDH, lá não chegou a agricultura ou a pecuária ainda está muito fraca. Então, isso é importante que as pessoas, a população tenha esse conhecimento, que é de nós levarmos cada vez mais o setor agrícola com responsabilidade, porque vai melhorando a vida de toda aquela população, de toda aquela região onde que a agricultura chega. Esse índice de 105, 108 municípios, né? Quantos, mais ou menos, vocês têm a estimativa de quantos profissionais atuam nessa... É um índice muito grande, né? 105 municípios, ou seja, nós temos 139 municípios. Quase aí, um total aí de quase 90% dos municípios, né? Mais de 90% dos municípios. Vocês têm mais ou menos a estimativa de quantos trabalhadores na agricultura, na produção de soja? Vocês têm esse levantamento? Mais ou menos? Não é um número exato, mas assim, uma propriedade de 500 hectares, que é as propriedades médias aqui no estado, né? Aqui a propriedade de soja, ela é uma média propriedade, ela não é uma propriedade grande, que nem às vezes algumas pessoas imaginam. O estado é considerado como tem um produtor na linha do meio, médio produtor aí em tamanho. Você usa aí na faixa aí, no mínimo de uns 6 colaboradores a cada 500 hectares, né? Então, se a gente fazer a conta aí, essa é mais ou menos a conta que usa. E um outro dado importante aí, é que a gente deixa diretamente em combustível cerca de 300 reais por hectare de soja plantado de imposto para o estado. Então você vê que é muita coisa de dinheiro, isso é injeção direta na veia, principalmente em consumo de combustível e consumo de suprimentos. E às vezes essa é uma coisa que as pessoas também não têm o conhecimento, que ela movimenta muito, né? Então cada lá dentro das propriedades, se cada 500 hectares tem 6 funcionários, mas tem toda uma cadeia de lojas na cidade funcionando, de borracharia, posto de combustível, peças do próprio máquinas agrícolas, caminhão. Então ela movimenta a economia da cidade onde tem agricultura é diferente. O exemplo é Araguaína, né? Araguaína é o motor econômico do estado do Tocantins, porque realmente o agro é forte, né? Aqui é fácil da gente falar e as pessoas entenderem isso. Às vezes você fala isso numa cidade menor, as pessoas não têm esse conhecimento. Mas aqui em Araguaína, quando você chega aqui e olha o tamanho dessa força que Araguaína tem, o município tem, é porque realmente aqui é um polo agrícola, um polo da agricultura, da pecuária que traz esse desenvolvimento
E como é bom, né, você chegar numa cidade como essa e ver que tem oportunidade aí para muitas pessoas, né? Todo mundo tem essa oportunidade de trabalho, não fica aquela dependência como em cidades menores, sempre em cima do poder público, tem muitos empregos ali envolvendo o poder público. Aqui em Araguaína você vê uma economia forte, pujante, o município se desenvolvendo cada vez mais. Cada vez que você chega em Araguaína, você chega aqui, você vê um município diferente, né? Empresas chegando, empresas se instalando. Isso, sem dúvida, faz parte desse agronegócio que às vezes as pessoas até criticam sem conhecimento, né? Eu sempre falo, é fácil você às vezes criticar, mas você acabou de sair numa mesa recheada de carne, de leite, de ovos, enfim, de todo que é alimento, que saiu 100% da agricultura, né? E às vezes as pessoas tentam também colocar a agricultura de pequenas propriedades contra as propriedades maiores. A agricultura é todos os agricultores, cada um com seu tamanho. Eu sempre falo, não existe pequenos produtores, existem pequenas propriedades e às vezes que dão rentabilidade, às vezes até melhor. É gerenciamento e todo mundo começa com um negócio menor e depois com o passar do tempo, todo mundo quer crescer, né? A pessoa vai melhorando de vida, vai acabando se integrando e buscando o seu crescimento. Mas isso é esforço de muito trabalho, né? Então as pessoas jogam isso, mas eu acredito muito na força do trabalho, na agricultura, que é a aptidão do nosso estado. A gente vê que embora o Tocantins tenha algumas indústrias, a aptidão do Tocantins não é industrializar. A gente vê muito nas campanhas eleitorais, agora eu vou falar sobre eleição, sobre política, as pessoas levantam a bandeira, nós precisamos industrializar o Estado, ainda eu acho que ainda não é o momento a gente pensar só em industrialização. Primeiro a gente fomentar a produção, é importante isso. Nós estamos falando aqui com 2 produtores, mas eu admiro muito também a agricultura familiar, admiro muito que é agro também, né? As pessoas esquecem disso. As pessoas esquecem que o agro está desde a pequena plantinha que nasce ali até a grande propriedade, na média propriedade. Mas agora, Maurício, eu senti aqui no seu sotaque aqui que você não é do Tocantins. Aliás, não era do Tocantins. E agora, como que você descobriu o Tocantins? Como que você... Olha, há quanto tempo você está por aqui? Eu conheci Conta um pouco a sua história. Vamos lá. Eu cheguei no Tocantins em 2009, né? Temos aqui já vários anos. Eu sou gaúcho, mas eu saí do Rio Grande do Sul muito novo, com 5 anos de idade, fui para o Mato Grosso. Então, nós ficamos lá com a minha família, em Sorriso, no Mato Grosso, desde de 85 até 2009. Em 2009 eu migrei para o Tocantins, inclusive vim conhecer, Dari foi a primeira pessoa que eu conheci aqui no Tocantins, vim conhecer ele através de um amigo em comum que nós tínhamos, e aí me instalei aqui no Tocantins. Do dia que eu pisei aqui no Tocantins pela primeira vez, até eu mudar e vir morar em Tocantins, foi 45 dias. Eu não tinha programação nenhuma de mudar de cidade, nada disso. Eu estava com as minhas coisas lá. E então, quando eu conheci aqui, em 45 dias eu estava morando em Palmas, e hoje eu fiquei morando alguns meses em Palmas, abri um comércio e tenho agricultura lá em Porto Nacional, na região de Porto, e acabei mudando para lá. Então foi 45 dias, foi uma mudança muito rápida, mas eu senti que o estado era promissor, que é uma terra muito boa, que tem clima, e aí isso me trouxe realmente tomar a decisão, e cada dia que passa eu tenho mais certeza que eu fiz a escolha certa. O estado tem muito para crescer, a população, um povo muito acolhedor, e agradeço a cada dia, né, esse acolhimento que nós estamos tendo aqui no estado, e as pessoas cada vez mais tenho a certeza que eu tomei a decisão certa. Nós estamos conversando com Maurício Buffon e Dari Fronza, que são pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal pelo Partido Liberal, o PL, e são também membros da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, a ProSoja, e aqui no Tocantins tem realizado um trabalho maravilhoso. A gente tem aqui um exemplo de um município próximo da gente aqui, que é Campos Lindos, que tem, eu não lembro se é desses dias agora ou é de gestões passadas, mas lá o slogan era Campos Lindos, a terra da soja. E ficar falando com o Maurício um pouco, vamos falar agora com o Dari, que é pré-candidato a deputado estadual. E aí o
Maurício já falou sobre um pouco dos desafios dos produtores, enfrentados pelos produtores na questão de impostos, na questão também aí da opinião pública sobre o meio ambiente, que tem essa verdadeira campanha anti-soja no Brasil, né? Mas, Dari, você é pré-candidato a deputado estadual. A gente já viu que você vai levantar a bandeira dos trabalhadores da agricultura. Fala um pouco da sua história, fala um pouco da sua vivência como produtor de soja aqui no Tocantins e, claro, como tocantinense. Tocantins é a terra que abraça todo mundo e todo mundo abraça essa terra. É uma coisa maravilhosa. Eu estava conversando outro dia com o Vanderlei Luxemburgo e ele disse: olha, Luiz, não tem como eu não gostar do Tocantins. O Tocantins me abraçou como filho e eu abraço o Tocantins também como meu filho. É uma relação assim que tem uma... O Vanderlei é pré-candidato ao Senado, mas antes disso ele é empresário também das comunicações. A gente estava batendo um papo sobre o Tocantins e ele falava dessa paixão que ele tem por Tocantins. Ele não conhecia Arapoema, disse que chegou em Arapoema e endoidou para ficar na região de Arapoema, mas ele disse: não, eu só voltei para Palmas porque realmente eu precisava resolver minhas coisas lá, mas aqui a beira do Araguaia aqui é uma coisa maravilhosa. Fala um pouco da tua história, Dario, fica à vontade mesmo. Primeiro, bom dia, prazer conhecer você pessoalmente. Luiz, poeta, grande comunicador, por sinal, do estado de Tocantins. Estamos aqui novamente em Araguaína, viemos prestigiar ontem a cavalgada, o amigo Paulo Sérgio, do sindicato, temos grandes amigos aqui. E eu tenho uma história engraçada. Quando eu vim conhecer o Tocantins, eu comecei a conhecer exatamente por aqui, por Araguaína. Foi aqui, inclusive, que eu tive os primeiros negócios de milho, lá atrás, no ano 2008, por aí. Eu vendi as primeiras cargas de milho aqui para os pecuaristas. E ontem aconteceu um fato muito bonito, de nós encontrarmos o João Guimarães, um grande pecuarista. E como o Maurício falou, da importância do agro, ele falando: pá, agora está ficando bom, estamos trazendo DDG do Maranhão, que tem uma indústria de etanol de milho. E aqui no estado do Tocantins já tem empresas que estão aí, já está instalado em Porto Nacional, está pronto para começar. Então, vocês verem o tamanho da dimensão do agro. E você falou da importância das agroindústrias. Esse é um projeto nosso e nós vemos batalhando já há mais de 13 anos na frente da ProSoja Tocantins, nesse sentido de trazer as agroindústrias, de trazer essas empresas que estão principalmente na região sul para cá no estado. Logicamente vai trazer desenvolvimento, geração de emprego, impostos. Então, a minha história começou aqui no Tocantins em 2001, mas definitivamente eu vim morar no Tocantins em 2003. Vim do Rio Grande do Sul também, com 19 anos, mas fui pro oeste da Bahia. Graças a Deus consegui uma vivência muito boa lá, muitos amigos, e foi onde eu conquistei a minha melhor, digamos assim, o meu maior tesouro, que é a minha família, minha esposa. E já minhas filhas já são tocantinenses. Graças a Deus eu tenho 2 filhas, uma com 18, uma com 14. São tocantinenses, nascidas em Porto Nacional, onde a gente tem ali as nossas lavouras, o nosso ganha-pão. E para nós, Luiz, trabalhar no agro é coisa de paixão. Nós que somos descendentes de italianos, né, que fugiram da Segunda Guerra Mundial lá atrás, eu sou a 5ª geração, né, de imigrantes. E o fato que aconteceu com o Rio Grande do Sul, nosso pai tinha pouca terra e muitos irmãos que não tinham condição de sobreviver. Então vimos no oeste da Bahia, lá atrás, em 1990, uma oportunidade, mas sempre trabalhando com a agricultura. Veio os desafios, a Bahia é uma região inóspita, não tinha sinal de celular, aliás, não existia nem celular. Então, uma região muito inóspita, pouca água, nós tivemos dificuldades, mas batalhamos. Eu posso dizer que me considero uma pessoa feliz, porque chegando lá em 90, nós criamos uma agrovila. Meu irmão mais velho conheceu o Mato Grosso, o Pará, e ele teve a ideia de formar uma agrovila. E graças a Deus nós formamos, montamos escola para nossos filhos, nossos primos, nossos vizinhos que estavam lá. Montamos uma igreja católica, depois os alemães também montaram a igrejinha deles, luterana. Então a gente fez uma história e trouxe essa história com a gente. E queremos passar isso para nossos filhos, mas não é só para nós, para nossas famílias.
Nós precisamos desenvolver o estado do Tocantins, que está em franca expansão, como o Maurício falou. Temos muitos problemas. Podia citar os problemas que temos nessa BR-153, 100 km cada lado, são terras da União, a gente vem batalhando há anos, agora está se chegando já no finalmente. Então a nossa associação tem batalhado muito nesse sentido. E como o Maurício falou de DH, é muito importante dizer isso, porque realmente onde a soja entra, pra você ter uma ideia, não é só o produtor que está empregando, mas é um ciclo completo da cadeia. Você vê que ontem nós estivemos aqui em Araguaína à noite comendo uma pizza, e eu estava pensando, né, tudo ali é agro. Até a lenha que o ambientalista muitas vezes fala, mas é derrubada. Tudo feito consciente dentro da lei é legal, pode ser feito. E com certeza aquela lenha que esquentou aquela pizza, ela deve ter vindo de algum desmatamento legal. Então não dá para pensar, porque o agro está no dia a dia. Ele está na vestimenta, ele está em todos os sentidos, né? A gente sempre fala, talvez um dia você precisa do advogado ou de um médico, mas do agro você precisa no mínimo 3 vezes por dia, né? E a gente vem de uma geração, digamos assim, diferente. Você falou em pré-candidatura, meu pai sempre falava, quando eu saí do Sul com 19 anos, falou, vá trabalhar, siga os ensinamentos que eu te ensinei da igreja, continue dentro da igreja, vá trabalhar, mas pelo amor de Deus, não entre na política. E hoje o meu pai não está mais aqui, e até falei esses dias, eu falo um pouco emocionado, eu quero provar para meu pai que ele nesse ponto ele estava errado. Porque a nossa geração, a minha geração principalmente, eu com 55 anos, foi criada para trabalhar. Nós estudamos e viemos para o trabalho, e deixamos a política de lado. E hoje não dá para esconder, nós vivemos uma situação no Brasil muito ruim, de péssimos políticos, né? A gente sabe de como a política é feita, da desonestidade que tem dentro da política, e nós queremos mudar. Nós vemos nessa pegada de mudança mesmo, entendeu? De botar dentro do Tocantins, eu tenho esperança de botar dentro do Tocantins, fazer uma política diferente, né? E nós que somos homens mesmo da terra, nós que acordamos de madrugada, sabe? Eu, por exemplo, eu lembro da minha mãe com 9, 10 anos, eu ajudava minha mãe no sul tirar leite de 4 vaquinhas dela. Ela criou a gente tirando 20 litros de leite por dia, 15 litros. Ia trocar na cooperativa, levava os ovinhos dela lá, o ovo que colhia das galinhas, e o leitinho que nós comprávamos, nossa chinelinha havaiana, entendeu? O nosso livrinho, inclusive, acho que o senhor também, né, Luiz? É da época que carregava não tinha mochila como tem hoje, né? Era num saquinho de cristal açúcar, levava lá um apontador, um lápis e um caderninho. E foi nesse sentido que nós trabalhamos. Então, eu não tenho pretensão de entrar na política para status, de forma nenhuma. Eu quero passar para a próxima geração, principalmente para nossos filhos e nossos netos, que teve alguém que batalhou, não só para desenvolver o Tocantins na agricultura, na pecuária, na indústria, mas também na parte política. Eu me imagino sendo um candidato sério e trabalhando para todos, não só para um setor. Claro que a gente defende institucionalmente os nossos agropecuaristas, mas eu quero fazer uma defesa geral, porque a gente sabe, como o Maurício falou, um caminhão que roda, uma borracharia, uma oficina, a tecnologia que está embarcada em cima de nossas máquinas, e não depende só do Tocantins. Quando uma máquina nossa para lá na fazenda, a gente sabe que lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, tem alguém produzindo peças. E essas pessoas moram nas cidades, as indústrias estão nas cidades, não estão no interior. No interior se faz agricultura, se faz o alimento. Até nas minhas mídias sociais eu tenho um slogan que eu coloco lá: o agro que produz, o agro que alimenta, o agro que preserva. E é verdade o que o Maurício falou, dentro das nossas propriedades, no mínimo 35%, mais todas as APPs são reservas. Inclusive aqui na região da Araguaína tem algumas regiões que são florestas, que se preservam até 80%. Então a gente carrega essa vontade de fazer a mudança por aí. E de fato não aceitar essa política que está aí hoje. Eu não quero entrar em detalhes de falar bem ou mal de político A ou B ou C, mas nós queremos nos colocar à disposição do Tocantins, tanto eu como o Maurício, como pré-candidatos de uma coisa diferente. E onde a gente aprendeu? A gente aprendeu exatamente com a dificuldade de 13 anos na instituição. A ProSoja nos levou para Brasília, onde a gente tem a sede, e lá sim a gente trabalha verdadeiramente
com políticos, porque todos os problemas nossos do campo tem que resolver ou na Assembleia Legislativa aqui do Estado ou lá em Brasília, não tem de outra forma diferente. Então, por aí a nossa trajetória, nós queremos mudar a política nesse sentido. Excelente, nós estamos conversando com Maurício Buffon e Dari Fronza. O Dari aqui me hipnotizou aqui com a fala dele aqui, falando aqui, trazendo a gente aqui algumas memórias sobre a infância, né? A infância da gente Nós tivemos uma infância, todos nós, quem viveu de 2000 para trás, teve uma infância muito difícil, uma infância sem tecnologia, uma infância sem acesso a quase nada, serviços públicos deficitários, embora hoje ainda existam algumas deficiências no serviço público, mas o serviço público até o ano 2000 era uma verdadeira catástrofe no Brasil. E muita coisa foi mudando através da política, né? Através das políticas, política social, política econômica, e assim vai. Nós estamos entrevistando Maurício Buffon e Dari Fronza, da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, e pré-candidato a deputado federal e deputado estadual. Agora vamos aqui fazer um quebra-queixo rapidão aqui. Maurício Buffon, você foi eleito dia 1º de fevereiro de 2027. O que o Tocantins pode esperar do deputado federal eleito? Vamos dizer que você foi candidato, passou pelas convenções, foi eleito. O que o Tocantins espera do Maurício Buffon? Vamos lá. Olha, pode ter certeza que, né, acima de tudo, trabalhar com a verdade. Eu acho que esse é um ponto, com a verdade. Buscar as bases hoje, né, as bases que tem de legislações que realmente traga resultado para a sociedade, né? Não é diferente do parlamento, é a voz do povo. Então você tem que escutar a sociedade, principalmente quem está desenvolvendo esse estado. Então essa é um dos pontos, dos pilares da nossa pré-campanha aqui, onde a gente está conversando com todos, né, com a sociedade como geral, é que nós levamos realmente a verdade, buscar um trabalho onde no parlamento você tem que ter muito uma construção, né? Lá você também sozinho não faz nada, não adianta a gente chegar aqui fazendo promessas falsas, mas buscar a verdade, agregar e principalmente você trazer leis que façam que a sociedade enxergue que ela esteja melhorando de vida, né? Nós precisamos construir essa verdade, essa questão aonde a sociedade enxerga o trabalho do parlamentar, principalmente você trabalhando a parte de desenvolvimento, que nem eu falei, você trabalhando a parte de desenvolvimento do Estado, você tem um recurso para você conseguir fazer uma saúde melhor. Hoje eu acho que as grandes pilares que que está mais deficitário na questão da população é a saúde, e a gente precisa melhorar a saúde do Tocantins. E a gente não adianta falar assim, como que a gente vai melhorar essa questão da saúde? É realmente você tendo recursos para colocar, fazendo com que essa saúde funcione, né? E para isso você tem que ter uma atividade econômica que dá essa sustentação. É nesse sentido que a gente vai trabalhar em Brasília, se Deus quiser, né, a população entender que o nome da gente pode representar, a gente vai fazer essa defesa, de você buscar que as atividades econômicas funcionem, desburocratizar esse país, né? Hoje o empresário, o agricultor está muito preso, não consegue trabalhar em cima de você, às vezes, crescer, porque você crescendo, as atividades econômicas acontecendo, como eu falei, você vai ter recursos para você tocar o Estado. Porque não tem você vir aqui fazer promessas, né, livianas, é fácil, mas você tem que ter embasamento, e embasamento é realmente você ter uma questão equilibrada, onde a sociedade consiga enxergar que os teus colocamentos, as leis que você está defendendo, ela traga benefício para a população. E nesse sentido que a gente se coloca muito firme, né? E você defender o setor para poder colocar essas bases, principalmente de recursos no Estado. É isso aí, Maurício Buffon. Agora eu vou fazer a pergunta para o Dari. Dari,
que o Tocantins pode esperar do deputado estadual Dari Fronza, lá na Assembleia Legislativa, no Palácio João da Abreu? Tocantins pode esperar que, de fato, vai ter alguém que representa o agro, e não só que fala que é do agro, porque a gente vê muito deputado aí que fala que é do agro e vota totalmente contrário ao agro. E não é puxar sardinha para o nosso assado não, mas é exatamente isso que acontece. Então, eu tenho certeza. E depois, como contei a história, provar para o meu pai que ele está errado, que ele esteve errado, uma vez na vida menos, e provar que é possível fazer sim política, uma política limpa, séria e honesta. E a minha base, com certeza, além dessa educação, que eu acredito que isso não precisa nem colocar nas diretrizes, porque isso é o fundamental. Para ter uma sociedade justa, digna, tem que ter educação, e a saúde não é diferente. Então não tem como ser diferente disso. Não precisa nem falar dessa educação, isso é o primórdio de tudo, mas principalmente focar na infraestrutura. Nós, dentro da nossa instituição, tivemos a oportunidade, estamos acompanhando projetos estruturantes para o nosso estado. Posso citar a BR-242, que está travada ali na Ilha do Bananal. Nós acompanhamos esse projeto com o Mazaro, que é um engenheiro, já há mais de 7 anos. Acompanhamos de perto a travessia também da ponte em Caseara, que vai ajudar muito esse pessoal de lá para cá. E a BR-235, quando cheguei em Tocantins, em 2001 para conhecer... 235 é de Colinas? De Pedro Afonso, isso, Colinas. Quando cheguei para conhecer o Tocantins, Pedro Afonso, eu lembro perfeitamente de os agricultores falando nessa rodovia. Inclusive eu tive o prazer de ir com o presidente Bolsonaro inaugurar a ponte lá do Piauí. E naquele momento eu pensei, agora 235 vai. E está indo empacada. Agora parece que tem um projeto, está sendo aprovado o projeto. Mas veja o tanto que demora. E estamos também cuidando de perto da questão aqui da Praia Norte. Nós somos muito amigos íntimos da Sandra, do Klaus, que é um alemão que veio investir. Já trouxe as barcaças aqui, estão aguardando, eles só conseguem transitar. Esqueci o Pedral de São Lourenço. Está dando um trabalho difícil dentro de Ibama. Foi liberado lá Foi liberado, mas aí o pessoal tranca, e o pessoal tem que entender que não é para prejudicar o meio ambiente. É para trazer mais geração de empregos, e não tem como, gente. Nós precisamos desenvolver o nosso estado. Por isso que eu defendo muito a agroindústria. Mas para trazer as agroindústrias temos que ter uma infraestrutura legal funcionando. Temos que ter a malha rodoviária funcionando, temos que ter a ferrovia funcionando e colocar em prática a hidrovia. Porque eu acredito que quando o Siqueira Campos criou esse estado, ele também tinha essa vontade de desenvolver o estado. Eu sou historiador, só para tirar aqui te cortando aqui rapidão. Eu fiz uma pesquisa sobre a navegação Tocantins-Araguaia na época do Porto de Magalhães. E ele tinha os vapores que iam de Belém a Goiânia, que passava, não era Goiânia ainda, mas era a capital de Goiás, velho, passava pela nossa região. E hoje tem essa confusão toda, né, sobre a questão da navegação, libera a navegação para todo mundo. Transporte é vital para a economia, é importante, até para as comunidades ribeirinhas também saírem dessa dificuldade financeira que eles vivem. Eu visito muitas comunidades ribeirinhas, é uma situação, claro, tem as políticas públicas, mas é uma situação muito ruim ver os nossos irmãos tocantinenses padecendo disso. Você falou em Caseara, na Caseara mesmo tem as comunidades ribeirinhas que você conhece bem lá, a gente sente pena das pessoas, que é um sentimento que a gente não pode nem sentir. Mas é assim, continue. Luiz, só para fazer você me fez lembrar agora, quando eu cheguei em 1990 na Bahia, ali, quem conhece Barreiras, tem o Rio Grande, e ali tem o Cais e Porto. Ali também, antigamente, era onde o pessoal trazia do São Francisco, né, do Além São Francisco, com as máquinas a vapores. Quem conhece hoje o oeste da Bahia sabe o desenvolvimento que está lá. Hoje, lá, por exemplo, falta uma mão de obra muito grande. Hoje, aqui no Tocantins não é diferente. Tem propriedades e máquinas agrícolas, uma tecnologia tão grande. Porque antigamente se falava, né, Luiz? Se você não estudar, você vai trabalhar na roça. E hoje está ao contrário. Hoje não, tem que estudar para trabalhar na roça. Porque hoje a tecnologia de nossas máquinas, elas são igual a uma aeronave. Entendeu? A mesma tecnologia que a nave levou o pessoal, os astronautas para a Lua, dias atrás, e usaram nossas máquinas agrícolas. Então hoje tem que ter um treinamento específico. Entendeu? Tem que ter um treinamento bom. Então nós precisamos desenvolver essas bases que o Maurício falou dentro da Assembleia,
trazer cursos novos, e não é cursinho de brincadeira, gente. Eu não estou falando que o Senar não traz o curso certo, como de operador, de máquina e tal, operador de drone, mas não é só isso. Nós precisamos trazer o técnico que arruma essa tecnologia, porque não adianta a gente ter uma tecnologia numa máquina e não usar, ou quando quebra não ter quem dê suporte, entendeu? Inclusive, eu e Maurício temos um projeto, é bom lembrar, né, Maurício? De todas as escolas agrícolas, a gente inclusive conversou com a professora Dorinha, na época, porque ela foi secretária de Educação, de transformar essas escolas agrícolas numa parceria, onde vai ser o Estado, as indústrias de tecnologia e nós produtores. Porque o aluno vai aprender dentro da escola a tecnologia que a indústria vai ensinar lá. Uhum. E nós vamos colocar as nossas máquinas à disposição para esses alunos já saírem dali PhDs em tecnologia, entendeu? Porque hoje, eu até vi um pessoal falando que estão trazendo gente de outro lugar. Não estamos trazendo. Vem muitos, sim, pessoas trabalhar porque são amigos lá do Sul, ou do Paraná, ou de São Paulo, de onde a pessoa veio, acabam vindo juntos. Mas eu tenho, por exemplo, lá colaboradores que há mais de 20 anos estão comigo. E hoje são treinados, e vou te falar uma coisa, não é desmerecer ninguém, os caras têm salário melhor que muitos prefeitos aqui do nosso município. Então, um salário totalmente digno. Eu sempre falo, cheguei em Silvanópolis, cidadezinha onde eu cheguei lá, é uma cidade que não tinha infraestrutura nenhuma. Não tinha um alicate, um lugar para comprar um alicate, uma ferramenta, e hoje tem tudo. Hoje tem tudo, mão de obra, faltando mão de obra, os colaboradores indo de fim de semana numa pizzaria legal, ou vindo para Palma no shopping com as suas esposas, famílias. Isso é o gostoso da vida, entendeu? Essa distribuição de renda que a agricultura proporciona, né? E que muitas vezes, como o Maurício falou, a gente é difamado. Mas nada melhor do que ter documento na mão, trabalhar certo para nunca precisar baixar a cabeça. É isso aí, nós estamos ouvindo aqui o Maurício Buffon e Dari Fronza. Estamos quase chegando ao finalzinho. Queria que vocês deixassem as considerações finais, aí vocês dividem o tempo entre vocês aí. Fique à vontade, o programa é de vocês. Realmente não é brincadeira esse desafio que a gente está encarando, né, para buscar uma vaga de deputado federal ainda como pré-candidato. E queria deixar o nome, né, realmente à disposição, né, só complementando alguns detalhes aí dessa questão hoje da questão da qualificação para quem trabalha hoje dentro das propriedades, né. Então hoje realmente a gente tem na grande maioria das propriedades hoje um nível de tecnologia muito boa, os colaboradores da gente muito se preparando cada vez mais, né? E isso dá uma sensação boa, né? Que essas pessoas consigam crescer também junto com a gente, e até no futuro aí, quem sabe, você ter colaboradores aí também sendo dono do seu próprio negócio, que, né? A gente fala, a gente trabalha para isso, né? Eu tenho três empresas no estado, né, de armazém, tenho propriedade de produção e tenho também uma loja de agroquímicos. Eu sempre falo para o meu funcionário, os colaboradores, quando eles às vezes vêm que estão saindo, estão indo para um outro desafio, eu falo, se você está crescendo, você está saindo daqui, melhor que tu chegou, boa sorte, né, e a gente acaba torcendo por essa pessoa também. E temos vários colaboradores nesse sentido hoje. Então, esse é o momento que a gente se sente, né, que está contribuindo também com o estado do Tocantins, que as pessoas estão crescendo. E dentro do próprio estado, que nem nós falamos, tem muitas pessoas hoje que estão enxergando essas oportunidades. Então, trazer essas oportunidades aqui para essa população do estado também é uma das coisas que nos deixa muito feliz. E nesse sentido, né, que a gente está nessa luta aí. Então, no mais, agradecer o espaço aqui que foi aberto para a gente colocar um pouquinho, falar aqui com o pessoal da Araguaína. É muito importante, né? Na verdade, temos falando aqui, Araguaína vai para o mundo todo hoje, né? O sistema de comunicação evoluiu também demais e é muito importante, uma cidade que a gente veio aqui participar da cavalgada, né? Temos aí uma boa parceria com o sindicato aqui, temos a Associação dos Produtores, a ProSoja tem feito algumas palestras junto com o sindicato aqui de Araguaína, cada vez mais próximo para unir forças para realmente trazer esse desenvolvimento que a gente sempre fala.
E Araguaína é muito importante. Nós chegamos ontem aqui, você vê que a cidade está respirando, né, a Expoara, né, aquela exposição, espera esse momento, cavalgada, uma integração, né, do que vem lá, da quem está nas bases, dentro das fazendas, e para vir para a cidade, o pessoal da cidade vai assistir. Então é muito bom você chegar numa cidade onde há essa harmonia, ver essa troca de informação, que as pessoas estão ali realmente e acreditam nessa questão do agro, da agricultura, da pecuária, é muito importante. Então, estou muito contente, muito feliz de estar aqui em Araguaína hoje e ainda, vamos ficar aqui por mais alguns dias conversando com a população, com produtores da região, enfim, com quem a gente conseguir falar o máximo aqui para passar essa mensagem e deixar essa mensagem de que a gente está aí disposto a buscar essa vaga realmente para representar a sociedade da melhor forma, levando honestidade para esses mandatos, trazendo um desenvolvimento geral para o estado do Tocantins, não é para uma região A ou B, é para o estado como um todo, e que, sem dúvida, nós acreditamos muito nesse estado, e eu sempre falo, esse estado ainda vai ser muito bom por esse grande, todas as cidades têm oportunidade aí de ter produção. Então, você não vai ficar isolado numa micro-região boa e outras não vai conseguir desenvolver. Vai ter desenvolvimento para todo mundo por ela estar aí integrada aí com a lavoura pecuária no estado como um todo. No mais, agradecer o espaço, falar que muito oportuno aqui a nossa visita, desejar aqui para a rádio sucesso também, que o programa tenha vida longa aí, que a informação é muito importante e levar a informação verdadeira, né? Isso é muito bom, a gente teve uma boa conversa aqui e essa troca de informação aqui nos deixa muito feliz, porque realmente é uma coisa que a sociedade precisa entender e cada vez mais escutar os meios de comunicação que levam a notícia como ela é, sem corte, sem aquela programação muito montada. A notícia verdadeira é o que faz a diferença para a sociedade. É isso aí, muito obrigado. Agora vamos ouvir o Dari, que vai também fazer suas considerações finais. Luiz, primeiro, falar do prazer de te conhecer pessoalmente. Obrigado. E próxima vez vamos tomar uns 2 litros de café, viu? Eu tomo chimarrão como bom gaúcho, mas eu já me acostumei há muitos anos a tomar café. Fui criado na Bahia, como Ótimo, falei. coisa boa. Luiz, deixar um abraço nessa região norte. Queria deixar também o nome aí para o pessoal analisar e falar que não, quando pensa do agro, não pense só em soja e milho. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro produtor de feijão aqui no estado do Tocantins, esse feijão para exportação que vai para a Índia. Nossa família fez a primeira exportação. Ontem a gente estava na cavalgada falando com um amigo que está plantando feijão aqui também. Então, saber que a gente trouxe, uma inovação para dentro do estado, assim como o Gergelim também, a gente fica muito feliz. E pontuar uma coisa que nós não falamos aqui, que são a questão das áreas indígenas que nós temos aqui. Nós fomos visitar e eles têm nos reclamado muito. Hoje os indígenas não conseguem produzir nas suas áreas. Lá no Mato Grosso, tenho experiência lá com o pessoal que são produtores de soja, e eu não estou falando que os indígenas do Tocantins querem plantar soja, mas eles querem ter o direito de produzir. Hoje, para você ter uma ideia, eles não conseguem produzir nem a produção de subsistência. Isso é uma loucura, gente. Conversávamos lá com crianças, com jovens de 18, 20 anos, eles não têm perspectiva de melhor de vida porque estão lá vendo os pais sofrendo, praticamente vivendo de Bolsa Família. Isso é uma loucura. Dentro de um estado que importa 90% de hortifrutis. Tudo que se come aqui em Araguaína, pode ter certeza, de vegetal, cereal, hortifruti, vem de outro estado, ou vem do Goiás, vem de São Paulo. Olha o tanto que nós podemos melhorar nessa agricultura familiar, que nós também fomos nascidos na agricultura familiar. Pra você ter uma ideia, eu contei a história no início, mas plantei muito milho na matraca e outras coisas que a gente aprendeu com o pai e a mãe. Então é isso, pessoal, um prazer muito grande estar falando aqui, não só com Araguaína, mas com toda a região norte, com certeza. A nossa sede em Porto Nacional, talvez muitos não nos conhecem, mas pode ter certeza que tem uns gaúchos aqui, bom de trabalho e acima de tudo, muito honesto, muito correto. Então, aquele abraço para todos os ouvintes aí.
É isso aí, nós ouvimos hoje Maurício Buffon e Dari Fronza, da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, a ProSoja, e são pré-candidatos a deputado estadual, pré-candidato a deputado federal. Obrigado pela colaboração, pela contribuição, pela participação desse programa, e aos nossos ouvintes. A gente se despede agora, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, a partir das 8h30 da manhã. É isso. Muito bem. Só fazer uma foto aqui. Não sei se...